Só para me apresentar, né? Eu sou um professor lá da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e hoje sou professor aposentado, né? Mas continuamos aí na batalha, né? E o que a gente vai discutir com vocês, então, é essa questão do trabalho, né, em saúde, e o sofrimento, o desgaste e a perspectiva de mudar isso, né? Para a gente começar a discutir a partir do campo da saúde do trabalhador, né, uma categoria importante, ou um conceito importante, é a ideia de processo de trabalho, né? E uma das discussões que sempre ocorreram no campo é que, como o campo foi formulado a partir da experiência do trabalho industrial, né, haveria necessidade da gente pensar como é o processo de trabalho no setor de serviços. Porque na área industrial você tem o momento da produção, depois da circulação da mercadoria e depois o consumo, né? E no caso do setor de serviços, isso não é bem assim, né? Então, a ideia de simultaneidade. O que é a ideia de simultaneidade? É que quando você está produzindo um serviço, ele está sendo consumido ao mesmo tempo que ele está sendo produzido, né? Quer dizer, a ideia de uma consulta médica, por exemplo. Você está dando a consulta e o paciente está consumindo aquela consulta, aquela orientação no mesmo momento, né? O que isso pode trazer para a nossa saúde? Primeiro, existe a necessidade de que a gente tenha uma empatia com a pessoa. Estou falando na área da saúde, né? Se fosse um caixa bancário, também, uma relação muito empática, né? Isso exige da gente uma prestação de atenção naquilo que a pessoa está falando, para a gente poder entender e conseguir dialogar, né? Isso, então, leva a uma certa tensão para que a gente possa responder o que a pessoa está demandando e orientá-la no sentido de que ela realmente incorpore aquilo que a gente está falando de maneira inteligível, né? Então isso também leva a um esforço para que esse diálogo seja proveitoso. Existe uma certa tensão nessa relação que pode ser algo, né, controlável, ou dependendo da situação de tensão, pode ser algo que leve a uma situação de sofrimento mental, né? Então esse é o primeiro aspecto. A copresença. A copresença é, por exemplo, a situação, né, de que numa unidade de saúde você tem a fila e as pessoas que vão ser atendidas estão presentes naquele momento e fazendo algum tipo de pressão sobre quem está, por exemplo, na área de matrícula ou na área do atendimento, né? Então a copresença das pessoas nos ambientes de trabalho do setor de serviços também é algo que leva a uma pressão sobre os servidores, no sentido de que eles resolvam essa questão da fila, né? A fila é algo que está sempre pressionando a gente, tem que resolver a fila, tem que atender com rapidez, né? Então isso interfere tanto na qualidade do atendimento como também na situação de saúde das pessoas, né? Uma fila muito grande, as pessoas muitas vezes estão, né, exasperadas. Vocês sabem melhor do que eu que existe hoje com frequência agressão, né, das pessoas que trabalham na área de saúde pela clientela. Isso não é uma crítica, mas é uma situação muito presente, né? Então isso também é algo, a ideia da copresença é algo que interfere na nossa saúde. Então é a ideia de que existe a presença do usuário no momento do consumo daquela atividade, né? E o próximo, que é a terceira, é a ideia de coprodução, né? Essa ideia da coprodução fica mais evidente, por exemplo, no trabalho bancário. Antigamente, o caixa era uma pessoa de grande importância no banco, né? Hoje o caixa já é menos importante porque a gente faz uma série de atividades que o caixa fazia na máquina, né? E isso é a tendência do trabalho na sociedade atual, né? O chamado indústria 4.0. A indústria 4.0 provavelmente não vai ter trabalhador mais, só vai ter máquina, né? E como é que a gente resolve isso, né? Eu acho que no capitalismo a gente não resolve. Essa tendência vai ser cada vez maior, né? De falta de emprego. O capitalismo não suporta o pleno emprego. Essa é a minha visão, né? Então essa situação da coprodução também na área da saúde tem a ver, por exemplo, com o paciente que chega e já leu no Google, ou já leu lá o Dr. Google, né, o que ele tem. Olha, eu vim aqui porque eu estou com pneumonia e eu queria fazer um raio-x e tomar um antibiótico tal. Aí
Nós, do setor saúde, temos que convencer a pessoa de que ela não precisa fazer raio-x, não precisa tomar remédio, né? Então isso é uma coisa também que traz uma certa atenção. Eu, em geral, levava alunos, né, nas unidades de saúde, e era muito interessante na sala de espera, né? Saía uma pessoa da sala de atendimento e dizia assim: esse médico aí não é bom não. Ele fez muita pergunta, demorou muito, disse que eu não preciso tomar remédio, entendeu? Eu vim para fazer um exame, ele disse que não precisa fazer exame. Então isso é uma situação que normalmente, se a gente quiser, né, atender de qualquer jeito, a gente faz tudo que o cliente pediu e resolve, fica bem na fita, né? Ao contrário, quando a gente quer explicar que aquilo não é necessário, porque a medicalização está na cabeça das pessoas, né, a gente é considerado um mau profissional. Então isso tem a ver com essa ideia de que a pessoa já vem com as coisas resolvidas, ela só quer que você chancele aquilo que ela trouxe. Então a ideia da copresença tem a ver também com a situação do trabalho em saúde e do trabalho em serviços em geral. Por que eu estou trazendo essa discussão aqui? Para a gente entender de onde que nós vamos falar. Nós vamos falar do trabalho em serviços a partir dessas conceituações aqui, que é uma conceituação que vem do Marx, né? A ideia do processo do trabalho. O processo de trabalho de algo que transforma a natureza e, ao mesmo tempo, nos transforma, né? Um conceito bem amplo que até ontem a Luciene apresentou lá no projeto dela de doutorado. O próximo, então. Então, dentro dessa discussão do processo de trabalho, tem uma divisão, que é uma divisão didática, né, para a gente pensar, mas ela acontece concomitantemente na realidade, que é a ideia de condições de trabalho e organização do trabalho, né? Essa é uma divisão didática feita por um psicanalista francês, o Christophe Dejour, que tem, vocês já viram falar dele, né, já veio no Brasil várias vezes, é casado com uma brasileira, inclusive, entendeu? E ele faz uma divisão interessante que a gente considera muito clara, do sentido de o que acontece hoje nos processos de trabalho, né? Quer dizer, a medicina do trabalho e a saúde ocupacional se preocupavam muito com as condições de trabalho, que é a questão do ruído, a questão da luz, a questão dos agentes químicos, agentes físicos, biológicos, né? E deixava fora da discussão justamente essa questão aqui, que é a divisão social do trabalho, né? Então, nessa divisão você tem as tarefas, você tem o ritmo, você tem, né, a carga de trabalho, o significado daquilo que nós estamos fazendo, né, a hierarquia, as relações de poder, e tudo isso é algo que hoje está relacionado com a morbimortalidade do trabalho, que são as doenças ligadas à esfera psicoafetiva, né? No mundo todo hoje, a ansiedade, a depressão, o burnout predomina, né? Então essa discussão aqui é que vai explicar qual a relação que o trabalho tem com esse quadro de morbimortalidade, né? E a medicina do trabalho e a saúde ocupacional pouco se envolvem nessa discussão aqui, né? No campo saúde do trabalhador, né, que a gente considera que são conhecimentos e práticas que têm como objeto, né, as relações trabalho e saúde e como enfrentar, né, essa situação, isso tem a ver com, no fundo, né, os sentidos do trabalho. Porque o trabalho, na sociedade capitalista, ele é mais relacionado com alguma coisa de tortura, né? A ideia do tripalium, né, que era um instrumento de tortura. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho é algo que permite que a gente desenvolva as nossas criatividades, que a gente consiga crescer enquanto ser humano, nas relações sociais, né? A ideia do compartilhamento de experiências, coisa que é muito difícil acontecer em algumas situações de trabalho, né? Então, o domínio que a gente tem sobre o próprio trabalho é que está em jogo. Qual é a capacidade que os trabalhadores têm de controlar o seu próprio trabalho? Essa é a grande discussão, né? Em geral, a hierarquia já definiu tudo, né? Aquilo que o Marx dizia. Tem o pessoal que elabora, que pensa, e o pessoal que executa. Então é a chamada divisão social do trabalho, né? Nesse sentido, a gente precisa tentar resgatar, né, o trabalho como algo que tenha
sentido para a gente. E essa questão do sentido do trabalho também vai interferir na nossa subjetividade. Quer dizer, como é que nós nos socializamos no trabalho. Né? Porque nós, enquanto seres humanos, temos alguns momentos de socialização. Quer dizer, que a gente começa a ter uma relação com o outro. Né? Isso começa na família, né? Vai até o momento que a gente entra na escola, quando se vai para a escola, né? Quando não se vai é uma outra realidade, e um momento em que a gente está na vida adulta, que é o momento do trabalho. Né? Então a nossa socialização se dá mais ou menos nessas três situações. Né? E essa relação, as nossas relações do trabalho, então vão também conformando a nossa subjetividade na relação que nós temos com o outro. Né? Essa ideia da intersubjetividade, do diálogo entre as pessoas. Isso envolve afetividade, ódio, solidariedade, né? Confiança, reconhecimento, coisas que hoje, nos ambientes de processo de trabalho, muitas vezes estão na contramão. Quer dizer, existe hoje, né, a ideia da competitividade, da perspectiva de que você tem que ser produtivo, senão você, né, não é um bom trabalhador, você tem que bater a meta, existe essa falta de efetividade. Né? Então tudo isso contribui também para que a gente tenha o nosso psiquismo alterado. Eu estou insistindo muito nisso porque hoje, né, na maioria dos setores de trabalho, as doenças psicoafetivas são as que mais prevalecem. E, em geral, o nexo disso com o trabalho é negado. Né? Você vai na Previdência Social, isso aí é um problema da sua família, entendeu? Você já deve ter um parente que foi neurótico, né? Você está tomando alguma coisa, bebe demais, entendeu? Tem briga com a mulher, tem dissabores com a família, então isso aí é deslocado do trabalho para a situação da vida cotidiana. Né? Então essa discussão é importante para a gente resgatar esses nexos, tá certo? Próximo. Essa ideia de sofrimento e desgaste mental. Né? Então o próprio Dejur já falava que essa situação, né, de vivência subjetiva entre a doença mental, né, descompensada e o bem-estar é a ideia de sofrimento. Quer dizer, é um intermediário entre a saúde mental e a situação de doença. Né? Então, nesse momento é que a gente deveria intervir para evitar que a doença acontecesse, ou até previamente a isso, mexendo na organização do trabalho. No fundo, é a ideia do trabalhador ser dono do seu próprio processo de trabalho. Isso já aconteceu em algum momento da nossa história recente. Né? Alguns autores dizem, por exemplo, que a ideia da reestruturação produtiva foi uma reação do capitalismo à possibilidade dos trabalhadores controlarem o seu próprio trabalho. Nos anos 70, final dos anos 60, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Itália e em outros países, os trabalhadores desenvolveram a chamada democracia no local de trabalho. A partir da base, né, se discutia, especialmente na experiência italiana, o que era importante do processo de trabalho que interferia na nossa saúde. O chamado modelo operário italiano, que acho que vocês já ouviram falar, passava por essa discussão. Né? A organização de base tentando negociar com o patronato mudanças importantes dos processos de trabalho. Então essa discussão é uma discussão importante porque, do ponto de vista, né, da nossa saúde mental, quanto mais controle a gente tiver sobre o nosso próprio trabalho, mais saúde mental a gente vai ter. Essa doença mental, né, que já seria o desgaste mental, melhor dizendo, que já seria uma situação mais grave, né, seriam alterações negativas do nosso estado mental, que leva a perdas, né, do sujeito no processo de trabalho ou mesmo fora dele. Quer dizer, se você não está bem no seu próprio trabalho, você vai ter também uma relação complicada com a família, com, né, amigos, então isso vai criando uma bola de neve, tá certo? E aí existe então a questão da saúde e o desgaste mental implica nessa luta de nós, né, contra a organização do trabalho nociva à nossa saúde. E aí entra a ideia de enfrentamento ou resistência. Né? A gente tem várias formas de resistir a isso. As formas individuais é você pedir uma licença, né? Ou procurar uma terapia, ou procurar um terreiro de umbanda.
Tudo bem, né? Perfeito. Agora, a gente tem que pensar em medidas mais coletivas de enfrentamento. E aí que entra uma discussão importante, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que essa ideia de assédio moral, né, de alguma forma leva a uma certa judicialização desse conflito. Quer dizer, a gente leva essa discussão, que fica sendo uma discussão muito individual, né, para um espaço que é o espaço fora do mundo do trabalho. E isso é importante, eu não estou dizendo que a discussão sobre assédio moral não seja importante, mas ela desfoca, né, a ideia da resistência coletiva. Eu vou dar um exemplo disso numa experiência que eu tive no DIESAT. O DIESAT é o órgão que foi pensado inicialmente como o Diese da Saúde. O DIESAT é Departamento Intersindical de Estudos e Saúde dos Ambientes de Trabalho, né? E o Diese é o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos, né? Então o DIESAT foi criado em 1980 e ele existe até hoje, meio capenga, né, meio com uma bengala. O movimento sindical precisa ajudar o DIESAT, retomar o DIESAT para si, né? É um órgão que foi criado pelos sindicatos, pelas centrais, e que tem um papel importantíssimo, né? Publicou livros, fez pesquisas importantíssimas, hoje ainda existe, né? E a gente participou de uma reunião uma vez dos 25 anos de DIESAT. O DIESAT vai fazer agora 38 anos, né? E foi uma experiência muito interessante, porque havia lá um grupo de teatro do oprimido, ou teatro participativo, né? O que é esse teatro? Era um grupo de pessoas que participavam de um sereste lá na região de São Paulo, de Santo André. Então esse grupo discutia uma dramatização sobre lesões, sobre esforços repetitivos e tal, e nesse dia era uma dramatização sobre uma situação de trabalho conflitiva, né? Então o grupo, e funcionava assim, o grupo iniciava a cena, e aí no meio da cena convidava alguém da plateia para assumir um lugar, né? E a situação era a seguinte, era uma situação de uma empresa têxtil que tinha uma máquina que tinha um defeito, e essa máquina então produzia menos, né? E aí o capataz, que tinha diferença com alguns trabalhadores, botava o desafeto dele nessa máquina que não tinha capacidade produtiva igual às outras, né? Então a cena estava se desenvolvendo, aí o capataz, você aí, vai para aquela máquina lá. Aí o cara ia trabalhar naquela máquina, interrompia a cena e chamava alguém da plateia para assumir o papel do trabalhador que ia trabalhar na máquina defeituosa, né? Aí um técnico da Fundacentro foi chamado e foi para a cena e tal, daí se desenrola a cena, daí acontece uma situação em que para tudo, e agora? O que a gente faz, né? Ele está sendo assediado, ou ele está sendo prejudicado, daí o que fazer, né? Daí a técnica da Fundacentro, eu acho que a gente tem que chamar aqui o capataz e denunciar ele, que é assédio moral. Bom, beleza, então essa é uma situação. Aí continua a cena e tal, aí é chamado para assumir o papel na máquina defeituosa o Clemente, que é um sindicalista que vocês devem conhecer, lá de Osasco, né? Aí interrompe a cena, e agora? Daí o Clemente falou, não, agora eu acho que a gente, para resolver essa questão, tem que fazer uma assembleia das pessoas dessa sessão, chamar o sindicato e fazer um debate político sobre o papel desse capataz. Percebe como é diferente, né? Dá mais trabalho, claro, dá muito mais trabalho, fazer assembleia, discutir, enfrentar o patronato, chamar o sindicato, mas é muito mais, né, interessante do ponto de vista coletivo do que a saída do assédio moral, da denúncia do assédio moral. Agora, isso não quer dizer, né, que nós não devemos usar essa ferramenta do assédio moral, né, mas para a gente entender como é que essas coisas se relacionam, por exemplo, com o enfrentamento ou a resistência aos processos de trabalho. Próximo, por favor. Bom, isso é uma coisa também que é mais ou menos senso comum. A sobrecarga de trabalho depende da atividade, da nossa função, né, e dos fatores da organização do trabalho. Muitas delas ligadas, essas relações, né, da organização do trabalho, levam a doenças cardíacas, gastrointestinais, psicoafetivas, outras, né, o estresse, burnout, depressão, distúrbio de sono, que vai também contribuir para aparecer acidente de trabalho e outras situações, né?
Então tudo isso para a gente mostrar que não dá, né, para aceitar muitas vezes o laudo da Previdência Social ou o laudo do médico do trabalho da empresa, né, dizer que essas questões aqui têm a ver com problema genético, familiar, né, quer dizer, pode até ter, mas o trabalho está interferindo no agravamento dessa situação, no mínimo. Eu vou citar um exemplo aqui de novo, né, de uma experiência que eu tive quando trabalhava no Sindicato dos Químicos de Santo André. Era uma situação, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma situação que é chamada efeito do trabalhador sadio. O que é isso? Depois a Fátima pode até explicar isso, como epidemiologista, né? O efeito do trabalhador sadio é o seguinte: as empresas, né, utilizam a medicina do trabalho como um filtro para conseguir, né, colocar na produção a população mais rígida possível, mais saudável possível. E essa população é de tal ordem selecionada que ela é mais sadia do que a população geral. Então, se possível, seriam super-homens. Os ciborgues, né? Estão chegando nisso. Os caras estão, né, robôs e tal, está passando por aí, né? Então, esse trabalhador era um trabalhador da indústria Petroquímica União, que na época era ligado à Petrobras, um cara jovem, 20 e poucos anos, né, com a saúde perfeita. Entrou na empresa e aí foi trabalhar em turno. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas trabalhar em turno modifica o nosso relógio biológico, né, chamado ritmo circadiano. E aí começa a surgir uma série de distúrbios. Como ele trabalhava em turno alternado, quando ele estava no turno noturno, ele até que se sentia melhor, mas quando ele mudava de turno, ele não conseguia dormir e aí à noite ele ia comer. Pegar uma geladeira, então o cara que entrou com peso ideal, né, tal, começou a ficar obeso. E ele trabalhava no setor de controle de fluxo, ou seja, era um trabalho sedentário. Ele ficava sentado em frente de um painel onde ele via pressão, velocidade do líquido, temperatura, né? E era uma coisa de risco, porque petroquímica, vocês sabem, né? Não explodiu, mas a hora que explodir é igual avião, né? Difícil de cair, mas quando cai, não tem jeito. Então existia já essa coisa do risco presente, né? Então ele começou a ficar obeso, um trabalho sedentário também contribuía para isso, né? E era um trabalho tenso. Aí teve um dia que passou o turno, ele estava no turno noturno, passou para o pessoal que estava chegando de manhã e tinha havido um incidente, tinha havido uma situação de queda da pressão do fluxo do líquido, né, que era derivado de petróleo. Ele anotou isso na papeleta, mas não passou verbalmente para a turma que estava chegando, né? Então ele já estava obeso, começou a ter pressão alta, né, em função da tensão, e também começou a ter uma pré-diabetes, né? Aí, quando ele esqueceu de passar esse incidente para o grupo que estava chegando, ele morava perto da empresa, né? A empresa, inclusive, gostava disso, porque se precisasse ligar para o cara, ele vinha imediatamente para assumir o turno, né? Isso é também uma tática das empresas. Aí, quando chega no setor lá de trabalho dele, o cara vê na papeleta e fala: o cara não falou isso aqui, que absurdo. Aí isso correu no setor e o chefe imediato dele falou: chama ele, chama o cara lá, porque ele foi negligente, né, não passou um incidente que podia ter tido sérias consequências e tal. Daí ele dizendo para mim: ó, doutor, daí eu fiquei numa sala com o meu chefe imediato e assistente social da empresa. A assistente social foi a pessoa mais sacana que eu já vi na minha vida, porque ela instigou, né, os meus chefes a me ameaçarem. Aí o cara participou daquela reunião muito tensa, né? Ele foi para casa e teve um infarto, com 30 e poucos anos, né? Então a briga dele era demonstrar que aquela situação tinha total, né, relação com as condições de trabalho dele. E a Previdência negava o tempo todo. Então a nossa briga foi tentar, né, mostrar que aquela situação tinha íntima relação com a doença que ele estava apresentando. Quer dizer, com tudo, né? Quer dizer, com obesidade, com a pressão alta, com diabetes. Mas isso foi uma briga, assim, que, na verdade, a gente não conseguiu, junto à Previdência, essa relação, né?
Então é importante a gente ter isso em mente, né? Para até argumentar muitas vezes com o médico do trabalho, com o próprio perito, né? Próximo, por favor. Então, o trabalho em saúde, né, tem altas exigências físicas e mentais, também emocionais, né, porque a gente lida também com o sofrimento do outro e a morte, né? É uma situação muito tensa, muito difícil. E muitas vezes a gente até naturaliza essa situação de que as pessoas vão morrer, né? Até porque nós não somos super-homens, né? Que algumas pessoas dizem, o Fadel não vai gostar disso, mas eu vou ter que dizer, que estudante de medicina, quando entra na faculdade, nos 2 primeiros anos ele ainda é paciente, né? Ele está ali aprendendo algumas coisas e tal. Quando ele chega no 3º e 4º ano, ele diz, olha, eu estou sabendo um montão de coisa que esses caras aí não vão saber, né? Então ele começa a ter um certo poder, né? Então ele acha que ele pode ser uma pessoa mais diferenciada, né? Ele acha que pode ser Deus, mas ainda não é, entendeu? Aí quando ele chega no 5º e 6º ano, ele começa a aprender as técnicas, né, e tal, cirurgia, bababá e tal. Aí ele começa a achar que pode ser Deus, né? E aí quando ele se forma, aí ele tem certeza que ele é Deus, entendeu? Não sei se o Fadel concorda com isso, mas tem isso, né? Então, essa situação aqui, muitas vezes é tanto frustrante para o médico, porque ele acha que vai resolver tudo e muitas vezes não tem essa possibilidade, né? Como também pode ser para o paciente, né? Então, o trabalho em saúde, eu estou falando do médico como um exemplo, mas pode acontecer com outros profissionais, né? Essa questão do trabalho prescrito, né? Quer dizer, o trabalho prescrito é o trabalho que a gerência define que deve ser assim, né? Tudo muito teórico dentro do gabinete, né? Só que tem o trabalho real. Aí você tem os tempos para produzir, você tem a pressão, você tem... Então o trabalho real é o jeito que os trabalhadores adotam para poder trabalhar de maneira minimamente confortável, né? Então existe uma contradição entre o trabalho prescrito e o trabalho real. E isso também é fator de tensão, né? Porque eu vou citar o exemplo aqui do trabalho da minha mulher, do trabalho de doutorado dela. Ela trabalhou na Kibon. Legal trabalhar na Kibon, né? Trazia sorvete todo dia para casa, entendeu? Então, o que ela estudou? Ela estudou uma situação de trabalho que tinha 2 níveis na área de produção. Um era um nível igual ao nosso aqui, tinha um porão. E no porão ficavam os meninos. E as mulheres ficavam, você vê que a mulher estava melhor, né? A mulher estava no andar de cima. Por quê? Porque era um trabalho minucioso, né? Não é porque os caras são bonzinhos, é porque as mulheres ali eram mais produtivas, né? Porque tinha que ver minúcias do creme, do sorvete e tal, bababá. E aí, quando era produzido, o sorvete já era embalado e ia para o andar de baixo, onde os caras carimbavam a data. Vocês já viram, né? Todo sorvete tem uma data carimbada, né? Só que às vezes dava problema na produção do creme, tal, e aquilo que estava carimbado tinha que ser recarimbado, porque já não era a data e o horário previsto, né? Aí os carinhas de baixo começaram a falar, pô, mas nós precisamos ter um diálogo melhor com esse pessoal de cima, né? Então, ela estudou justamente como é que os garotos da parte de baixo se organizaram para se entender com o pessoal que era considerado mais célebre, né, dentro da produção, que era o setor mais considerado mais importante, né? E ela mostra como é que essa negociação foi feita entre os próprios trabalhadores. Às vezes é necessário, né, porque existe conflito entre setores dos processos produtivos que são mais hierarquicamente mais valorizados em relação àqueles que são do chão de fábrica, né? Então ela mostra que foi importante discutir aqui o trabalho prescrito e o trabalho real, né? Próximo, por favor. Bom, então isso aqui é mais ou menos, repete o que eu falei, né? Como é que a gente lida com o sofrimento, como é que a gente lida com a reação das famílias, né? E as situações que podem levar, inclusive, uma ideia suicida, né? Não sei se vocês sabem, mas é muito comum suicídio em médicos, né? É um problema sério, suicídio em médicos, né? Suicídio em médicos? Na minha universidade, inclusive, tem um setor que chama NAPREME, que é o Núcleo de Apoio ao Residente de Medicina. Porque o residente de medicina era frequente pessoas se matarem do hospital, se atirava do 5º andar, entendeu?
Então é uma situação muito tensa. Outra situação do médico também é que ele se vicia facilmente, né? Então começa, especialmente o cara que faz anestesia, né? Então isso é um problema sério também. Fica viciado em morfina, né? Em remédios psicotrópicos. Então o trabalho médico tem esse caráter, né? E outros profissionais também, enfermagem, né? Então é uma situação também que o próprio processo de trabalho permite essa situação. Próximo, por favor. Bom, aqui não vou falar disso, o SUS você já conhece, né? A importância do SUS e a questão do trabalho, né? O que a gente pesquisou nesse estudo foi como é que se percebe a penetração da lógica privada no espaço público, né? Porque hoje a gente percebe que o SUS está numa grande encruzilhada, né? Ou o SUS realmente vai ser público, ou o SUS vai ser um grande Frankenstein, né? Onde o setor privado vai tomar conta e vai dar as regras, né? E aí a gente foi estudar o pessoal que era estatutário e o pessoal que trabalhava em OS, por exemplo, né? E como é que a lógica da OS utilizava a subjetividade das pessoas. Então, o que a gente está colocando aqui é que o SUS, na ideia da gestão do trabalho, né, ele está hoje muito penetrado pela lógica privada. A gente tem que bater meta, né, a gente tem que concorrer com o nosso colega, a gente tem que se preparar do ponto de vista de fazer cursos, nós mesmos, né, porque em geral o SUS não promove isso, a gente tem que ter o nosso plano de saúde, né? Então tudo isso está levando a uma situação em que o trabalhador do setor público está incorporando essa lógica, quer dizer, o setor público está incorporando essa lógica privada na gestão do trabalho, né? O próximo. E aí acontece isso aqui, a gente naturaliza isso, né? A gente acha que aquilo é uma nova realidade, né? Existe essa institucionalização da lógica privada no nosso ambiente de trabalho e isso vai ser naturalizado achando que é inquestionável. Isso faz parte, né? Infelizmente a vida é assim e a gente tem que aceitar. Quando o mais importante seria a gente se insurgir contra isso, né? Quer dizer, voltar àquela situação de que o trabalho no setor público é a ideia do servidor, mas não o servidor como algo servil, quer dizer, o servidor que tem um espírito público, né, que entende o papel social dele enquanto trabalhador, relacionando-se com a sociedade que o mantém, inclusive, né? Então essa ideia do espírito público é importante, né? O servidor, não como servidor subalterno, que, né, leva raspada e fica quieto, mas um servidor que se valoriza pelo seu papel social em relação aos seus concidadãos, né? Então essa questão aqui é um círculo vicioso que a gente precisa romper, né? Precisa romper com essa nova situação. Próximo. E aí nós estamos mostrando aqui a situação que está relacionada com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, né? Que é a chamada reestruturação flexível e os seus efeitos, né? Apadrinhamento, isso é uma coisa que na pesquisa apareceu muito. Os trabalhadores diziam assim, a gente entrevistou agente comunitário, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, né? E eles diziam assim, olha, a gente fez uma entrevista com eles e passou um questionário, né? E eles diziam assim, olha, uma coisa que a gente percebe é que as pessoas que estão fazendo gestão desse serviço aqui é alguém que foi apadrinhado, é primo não sei de quem, é parente não sei de quem, é o ginecologista da mulher do prefeito. Eles não têm nenhuma formação para ser gestores, para ser secretário de saúde. É cargo de indicação política, né? Diferentemente do que acontecia, por exemplo, na época que eu fui sanitarista, porque eu sou jovem há mais tempo, né? Então, lá nos anos 70, eu fui sanitarista, trabalhava no centro de saúde em Santo André, mas eu fiz um curso de 6 meses para poder assumir o papel de... Nem era gestor, porque essa ideia de gestor também é da iniciativa privada, né? Gerente é de loja, gerente de botequim, né? Gerente não, eu era diretor técnico de serviço de saúde. Era outra nomenclatura. Isso até é uma situação de dar um bom mestrado, viu? Estudar essa linguagem que nós estamos incorporando, né? Então aqui, o apadrinhamento, eles falavam,
tem que haver a profissionalização da gestão. Não dá para a gente aceitar que qualquer um venha gerir o trabalho, o nosso trabalho. Essa ideia de pagamento por procedimento, né? Quer dizer, quanto mais produz, mais recebe, cumprimento de metas, competição entre os trabalhadores, perda dos direitos trabalhistas, né? Que está mais do que evidente hoje, as terceirizações e as organizações sociais, instabilidade de vínculo e forma de contratação. O próprio Ministério da Saúde fez um estudo nos anos 2000, 2001, em que havia contrato verbal. Não sei se vocês sabem, mas na área, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, tinha contrato verbal. O cara não tinha nada por escrito, era verbal. Olha, você vem trabalhar aí, depois a gente vê. Né? Então, essa situação não é algo incomum. Né? Próximo, acho que daria para a gente... então, isso aqui tem a ver com o que eu já tinha falado, né, que é a questão da como que a nossa subjetividade, como que nós, né, enquanto seres humanos, vamos sendo moldados por essa situação, né, e como é que o trabalho, então, pode levar a essa situação de submissão, mas também pode levar a uma situação de indignação, né, de enfrentamento. O que eu queria chamar a atenção é essa situação em que a gente vai naturalizando essa situação de submissão, o que também influencia na nossa capacidade de confrontar aquela realidade. Né? Próximo, por favor. Então, impedida, né, por essa impotência diante da hierarquia, das regras, né, da alienação que a gente vai assumindo, de não valorização do nosso conhecimento, né, que a saúde do trabalhador tem como referência fundamental que o trabalhador é alguém que conhece o seu trabalho e que esse conhecimento deve ser valorizado pelos técnicos, né? Que nós, na experiência italiana particularmente, os técnicos eram instrumento da ação do sindicato. Não era uma coisa que o técnico definia o que fazer, né? Eram os trabalhadores que, reunidos em coletivos a partir da base, que discutiam com os técnicos as prioridades de intervenção. Né? Então essa discussão, de valorizar o conhecimento do trabalhador, ela é pressuposto da saúde dos trabalhadores. Né? Então isso leva a essa situação de sobrecarga e as saídas são ou saídas individuais ou saídas coletivas. Né? Evidentemente que o individual é mais fácil e até é algo meio que natural. Então, aumento do absenteísmo. Né? A gente dizia que na época do final dos anos 60, início dos anos 70, era a situação do mal-estar no trabalho, o saco cheio no trabalho. Né? Então isso se reflete no aumento de faltas. E aí as faltas não são questões que devem ser consideradas como algo que deve ser reprimido. Né? Se o serviço de empresa, de medicina do trabalho de empresa, tivesse um mínimo, né, de percepção dessas questões, seria um indicativo de que aquela condição de trabalho está sendo nociva, né, e não jogar a culpa sobre o trabalhador. Né. Ou o presentismo, que é o contrário do absenteísmo. Quer dizer, o cara vem trabalhar, mas ele não está presente, né, ele está alheio, até porque aquele trabalho não faz muito sentido mais para ele. Né. Então essa é uma situação. As licenças médicas também podem ser um indicador, né, de que está havendo mal-estar no trabalho, perda de interesse pelo que você está fazendo, até chegar numa situação hoje chamada de burnout, né, em que o indivíduo vai se aliando ao meio social, né, não se envolve com as coisas, começa a se tornar irascível, não faz mais nenhuma relação com seus colegas, começa a brigar e se isola, até chegar numa situação em que ele precisa até se tratar. Né? Agora, isso, do ponto de vista de uma análise, né, das condições de trabalho, poderia ser indicadores do mal-estar no trabalho. Né? Quer dizer, alguma coisa está acontecendo no trabalho que não está sendo saudável para as pessoas que ali trabalham. Né? Próximo, por favor. Bom, então aqui o que os trabalhadores nessa pesquisa propuseram? Né? Porque a gente fez várias oficinas em que a gente fazia uma série de perguntas, eles escreviam uma narrativa sobre a sua experiência de trabalho, né, a propósito daquelas perguntas, e depois a gente fazia de novo uma reunião do coletivo para discutir o que eles apresentaram na narrativa e quais seriam possíveis soluções para aquelas situações conflitivas. Né? Então,
Uma questão que eu já comentei com vocês é a profissionalização da gestão, né? Eles consideram que, do jeito que hoje o SUS está sendo gerido, a coisa não vai bem, né? Por conta daquilo que a gente comentou, do nepotismo, do clientelismo, né? Dos apadrinhamentos, do chamado Estado patrimonialista brasileiro, né? Que alguns dizem que não existe. Educação permanente, isso é uma questão fundamental, né? Quer dizer, que os trabalhadores seriam valorizados do ponto de vista da sua formação. Criação de espaços de troca de experiências e essa democratização da gestão, né? Uma coisa mais horizontal, em que os trabalhadores tenham capacidade de interferir, de propor medidas para melhorar a situação de trabalho. O aperfeiçoamento das condições de trabalho, né? Isso a gente percebe cada vez mais no serviço público, né? Computador que não funciona, sala que não tem cadeira, né? Cadeira quebrada, quer dizer, essa perda de importância das condições de trabalho. Essa possibilidade, né, de haver dentro da própria equipe de saúde solidariedade entre os pares, relações de trabalho mais igualitárias, porque o médico em geral assume o papel de que ele é o chefe, né? Ele é o doutor, ele é o importante, então como quebrar isso, né? Uma coisa complicada, mas que foi apontada, né? E o reconhecimento e a valorização do trabalho, né? Ou seja, aquele trabalho eles consideram que é um trabalho socialmente importante, né? E que deve ser inclusive valorizado pela gestão, além dos próprios usuários, né? Próximo, porque algumas situações que eles diziam que eram muito frequentes é que você, na sua capacidade, né, de trabalho dentro da unidade de saúde, definia uma coisa. E aí chegava alguém que era apadrinhado de um vereador e dizia, não, eu quero tomar a vacina agora. Por exemplo, o horário de vacina é tal a tal. Daí chegava alguém, não, eu vou tomar a vacina agora. Não, mas aí ia lá no gabinete do vereador e vinha com o vereador e aí tinha que tomar a vacina. Quer dizer, havia uma subversão, né, daquilo que estava programado dentro do serviço. E isso por uma influência externa, né? Esse REG, sistema de regulação do SUS, é uma ideia que vai de encontro a esse clientelismo, mas é uma coisa que está com problemas. Você está falando regulação no sentido da clientela ser encaminhado, o atendimento? É uma forma de você tentar articular os vários níveis de complexidade do SUS, né? A partir da atenção básica. Agora, não chega nesse nível específico, sabe? Pelo menos até onde a gente acompanhou, de interferir nas relações de trabalho e tal, né? É um setor mais ligado a essa racionalização, né, do fluxo de pacientes, né? A outra coisa é que a possibilidade de poder atuar no planejamento das ações, né? Que tem serviços que fazem um planejamento estratégico, eventualmente. Quer dizer, como participar disso, né? Ou ter voz na melhoria disso. A organização para o local de trabalho. Isso é a grande discussão do movimento sindical brasileiro, né? A própria Constituição brasileira hoje abre essa possibilidade, né? Mas eu vou dizer uma coisa aqui que depois vocês podem achar que é provocação, e é mesmo, né? Quando eu trabalhei no movimento sindical, o que a gente percebia era aquela história da perpetuação da direção do sindicato. Caras que estavam no sindicato há 20, 30 anos, né? O Joaquinzão era o exemplo clássico, né? Por que isso acontece? É claro que isso é uma situação de poder, né? Eu saio do chão de fábrica e no dia seguinte eu estou com secretária, telefone celular, carro na porta, né? Pô, isso é o melhor dos mundos, né? Então, a gente também acha que existe dentro do movimento sindical uma situação de você impedir que as pessoas sejam lideranças a partir da base, porque aquela liderança vai rivalizar comigo depois, né? Então, essa questão da organização para o local de trabalho, além de ser fundamental para a gente discutir a situação de trabalho, também vai redundar em lideranças que vão surgir da base. E essas lideranças podem vir, né? E isso seria até salutar, né? Ocupar espaço dentro do sindicato. Mas a hierarquia sindical, muitas vezes, abafa isso, né? Mas é fundamental essa discussão. E o papel, porque a experiência, por exemplo, que nós tivemos no Programa de Saúde do Trabalhador do ABC, lá nos anos 80, né? Os anos 80 foram anos importantíssimos, né? Apesar de dizer que foi uma década perdida economicamente, do ponto de vista político, de organização, foi muito importante, né?
Então a gente tinha no programa uma figura chamada agente sindical de saúde. E o que era o agente sindical de saúde? Era um cara que era formado pelo Sindicato dos Químicos, ele fazia um curso para poder colher a história de trabalho dos seus pares. Então ele trabalhava no programa de saúde do trabalhador da equipe de saúde, né? E esse trabalhador então era uma referência para os trabalhadores das fábricas a partir do papel do sindicato, né? Então eles eram lideranças que eram procurados pelos seus colegas de trabalho para entender o que estava acontecendo, né, naquela fábrica em termos de riscos para o trabalho, porque ele era capacitado para essa discussão, e ele atuava no programa colhendo a história de trabalho. Então o primeiro contato que o trabalhador tinha quando chegava na unidade de saúde era com esse agente sindical de saúde, depois que ele passava como médico. E uma outra situação que ocorreu nessa época também, que foi considerada, né, revolucionária ou muito diferente, foi que a gente entregava o prontuário para o trabalhador. Ele não ficava só arquivado na unidade. O trabalhador levava ele embaixo do braço. Aí quando a gente fazia a seleção do médico para trabalhar nesse serviço, a primeira pergunta era essa, na entrevista, né? O que o senhor acha de entregar o prontuário para o paciente? Isso é um absurdo, questão ética, não pode, porque já pensou se ele tiver AIDS, a mulher dele vai saber se ele está com sífilis. Bom, aí é uma questão dele com a mulher dele, né? Porque o prontuário é do trabalhador, o prontuário não é do serviço, né? Então isso foi uma coisa muito importante, mas que criou. Então essa pergunta era feita, se o médico respondia desse jeito, ele já estava fora. Não podia trabalhar no serviço, né? Ele é contra um princípio, né? Então tudo isso fazia parte para vocês verem que historicamente, né, a gente já teve em momentos muito mais interessantes dentro do SUS do que hoje. E naquela época nem existia o SUS ainda. Eu estou falando aqui dos anos 84, 85. E a saúde do trabalhador já tinha, dentro da sua lógica, alguns princípios que depois foram consagrados pelo SUS, que era a universalidade, atendia todo mundo, né? Desempregado, trabalhador que era da Previdência, com carteira assinada, sem carteira assinada, estrangeiro, atendia tudo. O horário de atendimento era das 17 às 22, para justamente permitir que o trabalhador fosse ao serviço fora da jornada de trabalho, né? Integralidade, a gente já pensava na questão do atendimento articulado com a vigilância, né? E a ideia do controle social. Quer dizer, não tinha sentido o programa de saúde do trabalhador que não tivesse ação sindical a partir da sua organização, né? Então, esses três princípios já estavam colocados antes do SUS, né? Por isso que ontem, na discussão até que a gente teve do trabalho da Luciene, né, chegou-se a se discutir essa questão do controle social, mas no sentido de resgatar essa experiência dos sindicatos na gestão dos programas, né? Quer dizer, não é um trabalho do sindicato no sentido de cobrar horário de médico, isso não é papel, isso aí é a gestão que tem que resolver, mas é estar ali no sentido de defender, né, os seus princípios, as suas prioridades e negociar essas questões com o próprio serviço, né? E garantir depois a ida ao ambiente de trabalho, né? Que a gente teve um momento que a gente acompanhava, quando ia aos ambientes de trabalho na vigilância, o sindicato estava junto, né, acompanhando e inclusive dizendo, aqui tem problema, ali e tal. Então isso dá inclusive mais legitimidade, né? A experiência que a gente teve também nesse estudo foi saber o que o SESMIT fazia, né? O SESMIT é o Serviço de Medicina do Trabalho que o serviço público incorpora, né? E incorpora numa lógica daquilo que eu falei, de controlar absenteísmo, de não dar licença, né, ou de demitir o trabalhador doente. E uma outra coisa distorcida é que o SESP, em geral, está ligado à Secretaria de Administração. Ele não está ligado à Secretaria de Saúde. Então essa é uma contradição, né? Como é que a gente faz para, nessa estrutura, construir uma política que possa dialogar também com o SESMIT, né? O ideal seria que o SESMIT fosse ligado à Secretaria de Saúde e não um órgão administrativo, né, de controle. Mas não é assim.
né? Os vários municípios que a gente estudou, nunca essa possibilidade do SESMIT ser levado para a saúde aconteceu, mesmo na época dos governos do PT, lá no ABC e tal, né? Nunca isso foi mudado. Então a proposta é que a política incorpore esse SESMIT, né? E de uma forma que não seja controlista só, né? Então essa questão faz parte de uma das propostas da política que um dos municípios que a gente estudou incorporou. Qual é o ponto assim, de inflexão para que a gente possa trabalhar nessa lógica? Porque a gente sabe que tem as CIPAs que no serviço de saúde são raras, né? Agora o pessoal do Serviço Público Federal, de saúde inclusive, né? Também está propondo as organizações que são as CISPs, né? Sim. Comissões Internas, Saúde, Segurança do Servidor Público. A gente tem uma resistência, primeiro da gestão de acatar qualquer tipo de organização. Depois, sim, a própria solidariedade que deveria existir, né, interna, ela é problemática, né, no sentido sim, de você se reunir para começar a discutir essas questões. Qual seria assim, o ponto de inflexão que você recomenda que a gente poderia estar pensando, até para trazer para esses espaços de discussão, né? Então, a gente teve uma experiência em São Paulo, lá nos anos 85, 86, das CONSATs, Comissão de Saúde e Trabalho. O nome também aí não interessa muito, né? Mas, na verdade, era uma CIPA, mas que as pessoas todas eram eleitas. Não tinha essa história do patrão indicar metade e o trabalhador, né? Porque daí o presidente da CIPA sempre é da empresa e faz o voto de me inerva, né? Não é o voto de Minerva, é um voto que me inerva. Percebeu? Pô, deixa todo mundo nervoso, né? Então essa proposta saiu inclusive de uma portaria do secretário da Saúde na época, entendeu? A criação das CONSATs, que eram comissões eleitas pelos trabalhadores, só trabalhadores, né? Eleitos diretamente e que tinham uma agenda para discutir as questões principais, né? Quer dizer, isso está na lei, é legal, porque inclusive não quer dizer que está na lei e resolve, né? Mas é algo que você pode lutar para chegar lá, né? E essa discussão o movimento sindical fez nos anos 80, né? De transformar a CIPA em algo totalmente eleita pelos trabalhadores. Mas essa discussão é uma discussão pesada e que não avançou, né? A CIPA continua sendo um órgão do patrão, né? Então, no caso do serviço público, a ideia é que isso fosse uma norma ligada à própria organização dos trabalhadores dos locais de trabalho, né? Experiências nesse sentido teve algumas, sabe? Especialmente na área dos laboratórios do Adolfo Lutz, entendeu? Lá nos anos 80, né? No setor de zoonoses também, entendeu? Agora, essa coisa, se não tiver ação sindical, ela morre, né? Como foi a situação da experiência italiana, né? A experiência italiana, a grande questão era a não delegação, né? Quer dizer, os trabalhadores não delegam para os técnicos a prioridade da ação. Eles é que vão definir aonde intervir, como, tal. Aí a gente fez um seminário nos anos 90 para fazer um balanço, né, da experiência do modelo italiano. Aí vieram os técnicos, isso até está na revista da Fundacentro, tem um artigo lá que fala disso, né? Quando os técnicos vieram nos anos 94, 95, a gente perguntou, e a não delegação? Eu falei, acabou. Hoje é o técnico que decide as coisas, entendeu? O movimento sindical se aliou a esse debate, né? Aí tem várias coisas, tem a própria situação do neoliberalismo, né, do desemprego e uma série de coisas, e tem também uma espécie de divisão entre as centrais sindicais italianas, né? As centrais sindicais italianas, ligadas à democracia cristã, ligadas ao Partido Comunista e ao Partido Socialista, tinham um programa mínimo de ação na área de saúde e trabalho. Isso desde os anos 60, né? O Berlinguer tem um artigo que ele fala disso, né? Só que quando chegou no meados dos anos 70, final dos anos 70, eles começaram a ter atividades, cada central tinha a sua atividade, entendeu? Isso aconteceu no Brasil também. A CUT, por exemplo, criou o tal do INST, né, que rachou de ESAT. Instituto Nacional de Saúde e Trabalho, me parece. Não existe mais, né?
Então isso foi um problema, porque a força sindical também criou um negócio deles, a CUT criou o seu e o DIESAT, quer dizer, já éramos poucos, né? Aí dividiu e o DIESAT hoje tem muita dificuldade, inclusive, de continuar sobrevivendo, né? Só um comentário de uma ideia também. Na Venezuela, as CIPAs, os moldes que tem aqui, elas têm uma reunião anual com o Ministério do Trabalho. Quer dizer, isso dá uma possibilidade de contato direto com os gestores nacionais. Sim. Claro que aqui no Brasil, resguardando, não seria o SUS. O Ministério do Trabalho lá tem outro jeito, tem outra formação, né? Sim. Mas também é uma coisa que a gente pode beber dessa experiência, sim, né? De sim. que as CIPA, as outras estruturas locais, têm relações diretas, por exemplo, o CERES com as estruturas de saúde do trabalhador, talvez dê uma Sim. reforçada nesse modelo. A primeira coisa é priorizar as questões de trabalho e saúde no ambiente de trabalho, né? Porque isso hoje também nem é tão prioritário assim. Outra coisa também é assim, talvez resgatar o CIAS, que deu certo. Né? O quê? CIAS, né? sim. Sistema Integrado Sim, de Atenção à Saúde do Servidor. Mas a gente... Sim, era outra distorção, vem do Ministério do Planejamento. E a gente está estreitando a relação com eles agora, porque eles não sabiam o que a gente fazia no Ministério da Saúde do Trabalhador. Porque eles não ficam com a gente lá dentro, é outra área. Então a gente está buscando um estreitamento, inclusive para ter acesso aos dados, né? Sim. Isso daí é o seguinte, o CIAS, tem gente aqui que não sabe o que é. Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor. Porque o servidor público não tinha uma lei que definisse como é que seria a atenção à sua saúde, nem era no privado, nem tinha um sistema próprio. Então, em determinado momento, 2005, 2006, começou um movimento e consolidou num certo nível lá em torno de 2010. Mas esse sistema não é ligado ao Ministério da Saúde. Vejam só o que eles estão falando aqui. Isso aí é chancelado pelo Ministério do Planejamento. Então é o que o Fadel chama de a saúde fora do lugar. Isso gera problemas, é isso que a Carla está falando, está abordando aqui agora. Essa questão também é uma distorção, né? Quer dizer, por que isso parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e não da Saúde? Ou pelo menos que houvesse uma coisa integrada, né? A gente tentou isso, né? Aliás, quem foi o cara que gerenciou isso na Previdência foi o Serginho Carneiro, que veio da Saúde do Trabalhador, né? Depois do Marco Pérez e tal. E a nossa tentativa era de fazer um diálogo, né? Olha, vamos juntar essas coisas, vamos trabalhar junto. Eles criaram um grupo de trabalho, que eu até participei, mas sempre muito periférico, sabe? E essa coisa nunca houve uma integração de fato, né? Mas acho que Quer dizer, o que eu também estou querendo dizer aqui é que a gente pode mudar essas coisas, né? Historicamente isso já foi diferente. Não é porque está aí o Temerário que a gente pode mudar isso, né? Próximo, por favor. Então a gente fez essas perguntas, né, nos chamados oficinas, grupos focais. Como é o seu trabalho? Que relação você tem com a gestão? O relacionamento dos colegas? O sentido das tarefas que se realiza, né? Como é o ritmo? Se você é reconhecido? Possibilidade de interferir na atividade que você executa, né? E a partir de sua experiência, ele escreveria um texto, né? Inclusive propondo formas de enfrentamento, de resistência dessas realidades, se ela fosse desfavorável, né? Isso trouxe muito. O relatório dessa pesquisa tinha umas 400 páginas, entendeu? E aí deu o livro, né? O livro é um pouco também o resgate. Próximo, por favor. Os grandes temas que surgiram na fala das pessoas, né? Então, a partir daí, a gente começou a analisar a fala, né? Depois eu vou mostrar algumas falas só para vocês terem uma ideia do que eles colocavam, né? Porque a gente fez um estudo tanto quantitativo, a gente passou um questionário que está no livro, né? Um questionário interessante de um professor espanhol com quem eu fiz um pós-doutorado, o Zé Maria Blanc, não sei se vocês já leram coisa dele. Hoje ele está trabalhando na Colômbia, né? E esse questionário foi validado aqui no Brasil pela Patrícia Goulart, que é uma das autoras também do livro, né? É uma colega que hoje trabalha na Baixada Santista, na Universidade Federal de São Paulo. Ela é psicóloga. Então aqui são
né? A gente trabalhou com a análise de discurso, né? Então tem o chamado núcleo temático, que é a coisa mais ampla, e aí os desdobramentos, né? O que dentro de cada núcleo temático aparece como questão a ser enfrentada, né? E as categorias, o que você vai fazer, que medidas de proteção, de risco que você vai enfrentar e tal. Próximo, por favor. Bom, aqui já as falas, né? Então, porque o estudo quantitativo, de uma certa forma, deu para a gente algumas pistas, né? A partir das respostas. E aí a gente aprofundou determinadas questões através das entrevistas e dos grupos focais, né? Não precisamos dizer, por exemplo, que não conseguimos fazer grupo focal com médicos num dos municípios. Então, o grupo focal é uma entrevista coletiva, vamos dizer assim. Você reúne no máximo 10, 12 pessoas, aí lança as perguntas e você não identifica as pessoas, né? As pessoas têm números. Esse número ele deve dizer ao momento que ele vai falar. Número 1 falando. Daí ele comenta sobre aquela pergunta. Aí o outro interfere. Não, mas eu acho que o número 1, o número 2 falando. Não é bem isso e tal. Então, você coloca na mesa uma série de questões que o coletivo vai procurar discutir e chegar a um consenso ou não sobre aquele assunto, né? E aí a gente fez, então, alguns grupos focais com as categorias, porque também você não pode fazer o grupo focal que você bota o chefe com o subordinado junto. O subordinado não vai falar nada, né? Então a gente colocava enfermeiros, agentes comunitários, auxiliar de enfermagem e assim por diante. E com os gestores também, né? Então aqui algumas falas, só para vocês terem uma ideia, né? É difícil, local, aqui sobre condições de trabalho, né? Então auxiliar de enfermagem falando, material não é suficiente, aquilo que vocês devem estar cansados de saber, né? A falta de pessoas, né? Tinha 2, depois um saiu porque ficou doente e tal. E uma hipótese que a gente tinha na pesquisa era de que as pessoas que trabalhavam nas OS iam achar pior o trabalho na OS do que no setor público, contratado diretamente. E no início isso não ocorreu. Aí a gente falou, pô, mas por que essa hipótese está... Aí, a primeira coisa, era os lugares de trabalho das OS eram todos lugares recém-construídos, bonitinhos, não era puxadinho, né? Tinha uma atendente bonitinha para fazer o contato, né? Eram pessoas mais jovens que estavam trabalhando na OS, né? Aí a gente falou, puta, então furou? Daí não é que furou. Aí nós começamos a aprofundar um pouquinho essa conversa, né? Falou, olha, tudo bem, você acha que aqui é melhor, né? Agora, se você ficar doente, como é que acontece? Você pode procurar o médico? Ah, pois é. Se eu ficar doente, se eu pedir um afastamento, eu vou ficar já marcado. Eu não vou receber o tal abono que está previsto lá. Agora, para ir no médico também eu tenho que sair daqui, porque o médico é lá em São Paulo. A gente estava falando de Guarulhos, que é uma cidade que fica na grande São Paulo. Para chegar em São Paulo dá uns 10, 20 quilômetros, né? De Embu das Artes é mais longe ainda. E pega estrada, aquela confusão. Então não tinha um serviço no próprio município, o que dificultava. Se eu for levar meu filho no médico também... Então, eles começaram a perceber que eles não tinham autonomia nenhuma, né? Podia ser um ambiente bem iluminado, bonitinho, pintadinho e tal. Agora, as relações e a hierarquia e a possibilidade de autonomia era nula. Aí eles começaram a perceber a diferença, né? Teoricamente, hoje também isso é outra discussão. No setor público você tem estabilidade no emprego, né? Você tem algumas regalias, alguns direitos, coisa que a gente está também ameaçado de perder, até a estabilidade, né? Mas é algo que diferencia o trabalho no setor público do setor de saúde contratado ou conveniado ou através do chamado contrato de gestão da OS, né? Então aqui eles estão colocando essa questão, quer dizer, começa a diminuir o número de trabalhadores, aumenta a carga de trabalho e tal, e isso vai também levando a maior sobrecarga e sofrimento, né? Próximo, aí a questão do ritmo. Então, a pessoa te chama de lerdo, você está no seu limite, quer dizer, o cara já está fazendo o que ele consegue e o nego ainda está cobrando, né? Às vezes você não tomou café. Eles diziam que tinha gente que não dormia, ficava pensando daquele problema que aconteceu, né? E ela, puta, eu não consegui resolver e tal. A ponto de uma agente comunitária de saúde falar o seguinte, uma forma de resistência.
Ela falou, doutor, eu moro aqui nesse bairro e o pessoal me conhece, né? E às vezes eu estava na igreja comungando, tinha uma pessoa, aquele exame do meu parente já chegou? Né? Daí ela falou assim, então, para eu poder ter mais autonomia, eu escrevi uma placa e coloquei na frente da minha casa. Eu sou agente comunitário de saúde, trabalho de segunda a sexta, do horário tal e tal. No fim de semana eu não trabalho. Não venham me encher o saco. Ela não escreveu isso, mas como diz, né? Me dê liberdade de atuação, né? Então é uma forma de resistência. Ela botou uma placa e marcou a posição, né? A outra coisa foi essa questão do Ministério da Saúde, né? Coisa de redução de danos. Aí diz que chegou uma figura da redução de danos lá no bairro onde a agente comunitária trabalhava, e falou assim, olha, eu estou chegando aqui e eu queria que você me indicasse quem são os drogadictos aqui para eu fazer uma visita. Aí a mulher falou, olha, se eu fizer isso eu estou lascado, né? Sabe? Aí o que eles fizeram? Eles organizaram coletivamente e não aceitaram esse tipo de relação, sabe? Falaram, olha, nós já estamos tentando fazer isso, né? Então, se quiser trabalhar, trabalha em comum acordo com a gente. Mas não essa coisa de indicar, você vai lá e quem que diz? Foi fulano. Então, o cara não entra mais na casa, né? Pode ser até, né, fulminado, entendeu? Então, eles se organizaram e não aceitaram essa intervenção do Ministério da Saúde, né? Era uma norma que tinha que dar informação. Falaram, não, mas não vão fazer isso. Então, um jeito também de enfrentamento, né? Aqui é o médico falando, né? O que a gente vê é que todos os gerentes, a gente está com uma agenda estourada. Eles vêm para cima do médico, e o médico virou burro de carga, né? Quer dizer, o médico de Deus passou burro de carga, né? Eles não estão dando tempo para a gente fazer nada. Por exemplo, nas minhas unidades, nem reunião eu participo, de nenhuma. Porque o que eles diziam também é que essas chamadas rodas de conversa para discutir as condições de trabalho acabavam sendo reuniões administrativas. Quer dizer, não chegavam ao objetivo de ser um espaço realmente de discussão dos processos de trabalho, né? Ficava uma discussão de que não chegou o papel e tal, a assinatura não sei de quem, entende? Então não tinha o caráter que eles estavam propondo de uma coisa de discussão horizontal e de fato sobre as condições de trabalho, né? O próximo, acho que é o último. Então, eu não sei se é o gerenciamento também estrutural do município que está acarretando esses problemas para nós. Porque nesse 1 ano e meio, há 2 anos, realmente a minha carga de trabalho dobrou. Ser um agente comunitário, um auxiliar, porque tinha diminuído o número de trabalhadores na unidade, né? A gente está mais tempo na rede. A carga de serviço é muito grande e ninguém faz nada para avaliar. Eles também queriam, né, ter uma avaliação do que está sendo feito, né? Até para ver a qualidade e tal. Não tem uma estrutura na secretaria que faça isso fluir de forma mais fácil. Então, quer dizer, se você ouvir as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho, seguramente as soluções vão partir dessa escuta. Se houver realmente essa perspectiva democrática, né, de relação, certamente muita coisa pode ser modificada, né, se houver também vontade política para isso. O próximo. Ainda eles contam sim, a Nossa Senhora está atendendo pra caramba, números, eles querem números. Então eles diziam o seguinte, que responder aos questionários e tal, passava a ser atividade fim. Você ficava, né, fazendo relatório, trabalho burocrático, e a qualidade do serviço, o atendimento do público ficava em segundo plano. E era uma coisa fake, né, falsa. Porque você tinha que mostrar que você estava atendo a meta, botava um número lá qualquer, né? Então, isso também foi uma crítica. Aqui falando ainda da coisa do 100%, né? Que você tem que atingir 100% e tal. Próximo, por favor. A sobrecarga de trabalho, isso do atendente SUS, né? Cansaço físico e mental. Falava também que a qualidade do sono modificava muito, né? Porque a sobrecarga fazia com que a pessoa fosse descansar e não conseguisse, porque estava remoendo tudo aquilo que aconteceu e que ela se culpava de não ter conseguido resolver, né? Uma coisa muito mais estrutural do serviço do que do próprio trabalhador, mas que ele se implica de tanto que acaba assumindo para si aquela carga, né? O próximo. Aqui é a mesma coisa. Próximo, por favor.
Relações de poder, né? Então aqui fala o auxiliar de enfermagem. Os nossos superiores, eu não sei se posso citar os enfermeiros. Ela já estava se defendendo, né? Eles acabam fazendo o que ela, chefe, pede, sem se importar com a situação do pessoal auxiliar. Então essa coisa da hierarquia que tem do médico, tem do enfermeiro, né? Sempre que tem uma coisa hierárquica, alguém vai se ferrar, né? Então, elas criam, formulam e reformulam sem saber ou sem perguntar se vai dar para fazer ou não. É aquela coisa do trabalho prescrito do trabalho real, né? Quer dizer, não existe melhor definição do trabalho prescrito do que do real do que essa frase aqui, né? A gente passou por um período também de poucos funcionários. Foi exatamente nesse período a troca onde foi imposto, literalmente imposto. Façam e ponto final, né? Próximo, por favor. Aqui são outras. Ele, gerente, escuta o usuário. Ele vai falar com você. Realmente, às vezes ele te fala, você tem que fazer isso e pronto. É o usuário que tinha lá o gereador por trás dele. O cara chegou, olha, eu quero tomar vacina, não interessa o horário e tal, né? Então, uma interferência externa na própria gestão do serviço. Tem um ACS que reclama e foi mandado embora. Essa coisa também da ameaça é muito frequente, né? Foi reclamar que ele não concordava, que ele não ia fazer, que não era obrigação dele. E quem estava gerenciando na época esse trabalho é a filha da secretária. Aí a filha da secretária podia tudo, né? Demitiu o cara, entendeu? E uma coisa que a gente tentou também avaliar é como é que era a ação do sindicato nessas questões, né? E o sindicato que a gente percebeu que tinha um papel mais ativo era o Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde. Tinha sido criado mais ou menos naquele momento em que foi em 2014, 2015, né, em que a própria profissão de agente comunitário foi regulamentada, né? Então era um sindicato novo, que tinha gente jovem, né, bastante atuante. Acho que o próximo vai falar um pouco disso. Aqui a questão da saúde e adoecimento. Era muito frequente os caras tomarem remédio de tarja preta, né? Muito frequente. E às vezes sem receita. Era conseguida de um jeito meio torto, né? O DIESAT mesmo fez uma pesquisa com professores no Rio Grande do Sul, 2010 mais ou menos, e parece que 50%, professor da rede privada, né, de universidades privadas, 50% tomava remédio de tarja preta, 50% dos professores, né? Então é um negócio brutal, absurdo, né? Então aqui, nós temos uma ACS afastada na psiquiatria. Eu falei para ela que a gente tem que aprender a dividir o pessoal do profissional, que muita gente escuta vários tipos de problema, câncer, depressão e por aí afora. As pessoas, as ACS principalmente, algumas, elas absorvem para si. Aquela coisa de você se implicar de tal ordem que você, se não resolver, você se culpa, né? Acha que é uma falha sua, uma incompetência sua, né? A questão do adoecimento dos funcionários. Teve muito e ainda tem. Assim que nem colegas aqui falaram que trabalham sozinhas. Essa sobrecarga no serviço acaba dando pressão alta, diabetes, Então as pessoas percebem isso, né? Claro que muita coisa pode não estar ligado diretamente, mas é alguma coisa que deve ser valorizada, né? Esse tipo de fala, né? Eu tenho bastante funcionário com problema psiquiátrico, afastamento. Eu devo estar com uns 3 ou 4 funcionários no atendimento de psiquiatria, auxiliar de enfermagem. Então, isso é recorrente, né? Mostrando que aquela questão da organização do trabalho, da sobrecarga, tem importância nisso, né? Tinha nada mais, nada menos que 7 enfermeiros na ala psiquiátrica. Enfermeiros, técnicos, então, nem se fala. Então a gente parte para isso porque a gente lida com a dor. Então, tinha 7 enfermeiros afastados por problema psiquiátrico, ou algum problema mental, né? Próximo. E aqui a resistência. Então, alguns procuraram terapia, né? E aí ficou legal. Outro, faço minhas orações e bola para frente, né? É um jeito, né? Eu pago o sindicato, obrigatoriamente, dos enfermeiros, mas eu nunca vi ninguém, nunca veio aqui, nunca falou nada. Quer dizer, o sindicato para eles era um 0 à esquerda, né? A questão do sindicato poderia ser uma saída, mas nós enfermeiros não temos essa cultura de frequentar sindicato. A gente poderia se interessar mais, mas não se interessa. Eu vejo de um modo geral que ninguém vai. Não sei se é só questão de tempo, porque o salário é pequeno e geralmente o que acontece. Quer dizer, então ele também estava
se colocando como alguém que não estava participando do sindicato, né? Que era importante estar participando, né? Alguém já falou para mim, não, eu quero conversar com o senhor depois, no debate. Então, você, isso. O professor trouxe um exemplo, se vocês lembram, foi o primeiro exemplo que ele deu do processo de trabalho, que tinha uma máquina que produzia membros. Então, foi apresentado duas hipóteses, uma da CIPA e a outra de fazer uma assembleia. A CIPA não, foi do assédio. Da assédio. Vou processar você Isso. pelo assédio. Então. Uma é o processo e a outra é a questão de fazer uma assembleia com os trabalhadores, chamar o sindicato, e ele mesmo levantou a questão de que isso demanda um tempo para acontecer. A minha pergunta é, o que fazer enquanto esse tempo está correndo? Quer dizer, essa questão é uma questão que tem a ver com a resistência que eu comentei aqui, né? Tem resistências individuais, né? Você pode abrir um processo, né? Alegar que foi assédio moral. Agora, é evidente que, na minha avaliação, a coisa que funciona mais é a organização coletiva, né? Então, enquanto isso não acontece, né, tem várias alternativas, sabe? Eu não saberia te dizer o que fazer em cada situação, mas o problema é que muitas vezes a gente substitui, né, a possibilidade de uma ação coletiva e organizativa por uma ação individual e que vai ter um efeito para aquela pessoa, eventualmente, né? Mas, claro, mas que não, do ponto de vista do coletivo, vai ter muito pouco efeito, né? Agora, claro que submeter essas coisas não é o caso, né? Mas a gente sempre pensa na questão do trabalho coletivo, da ação coletiva, ação sindical, né? O Fadel acho que tem até uma resposta aí boa para essa. Quando a reforma sanitária e a Constituição colocou a saúde do trabalhador como uma atribuição do Sistema Único de Saúde, tinha uma ideia na cabeça, né? Demorou, mas até de uma forma meio atropelada criou-se uma rede de atenção integral à saúde do trabalhador, chama-se RENAST, 2002. Essa RENAST tem 210 CEREST, Centros de Referência Salvador do Brasil. A resposta está com ela. Tem que procurar o CEREST e rezar. Tem que procurar a RENAST. Está aqui a coordenadora nacional, está aqui a coordenadora municipal, né? A resposta, até que se resolva, é forçar o CEREST a cumprir com sua missão. E, infelizmente, como isso não acontece, rezar, que é outra solução. Esse papel que o Fadel está colocando é o papel de intervenção do próprio Centro de Referência ao Trabalhador, né? Agora, eu estava pensando do lado do sindicato, né? Do ponto de vista institucional, é por aí mesmo. Agora, como que os trabalhadores se organizam para também defender as suas reivindicações? Aquela questão do apadrinhamento que você colocou. Tem isso também. Nós podemos, ao invés de dizer que ele não vai fazer, como o último caso aí, do cara que foi mandado embora, ele pedir permissão por escrito para que seja feito errado. Porque o administrador coloca a chancela dele um ato que é imoral ou ilegal. Então eu não me nego a fazer. Eu mandava e-mail, eu posso realizar a sua ordem verbal no sentido tal, que é o errado. Ah, eu não falei isso. Se eu não falei isso, então não existe ordem, não existe subordinação. Então, realmente, quando a gente começa a botar os atos por escrito, grava-se, porque hoje qualquer celular tem um gravador. Assim, o sindicato não faz nada. Tudo bem. E quantos colegas a gente chega, cara, grava a conversa, traz pra gente, vamos debater sobre isso, vamos criar provas sobre isso. Aí a gente cria uma desmoralização. Aí o colega também não quer. E igualzinho a mulher também, que apanha e às vezes não faz a denúncia. Então está na hora de criar uma coragem do trabalhador, nós não temos mais para onde ser esmagado. Então vamos partir para uma ofensiva, vamos, de uma forma inteligente, de uma forma coerente, porque a única coisa que é cínica é o cara se dizer moral
pedindo coisas imorais. E no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, eu me lembro que tinha o jornal do sindicato que tinha a coluna do João Ferrador. O cara que saísse no João Ferrador estava ferrado, cara. Aí botava assim, o chefe do setor B da Volkswagen, não sei o que, fez isso. O que nós vamos ter que fazer com ele? Pô, o cara, sabe, ele... Então a imprensa sindical também tem um papel nisso aí, sabe? De usar o jornal, toda a mídia que existe para fazer essa denúncia. O que você está falando é conteúdo, é importante como trabalho, resultado de um estudo que você fez. E é importante quando você fala de todas as instâncias que você falou, inclusive do sindicato, onde eu também concordo em gênero, número e grau, quando você diz que é repetido às vezes que o mesmo diretor se mantém e esquece do adoecimento que o trabalho traz, porque ele está afastado da categoria, ele está longe do ambiente de trabalho e por essa razão ele não tem como representar o adoecimento do trabalhador. Agora, para mudar isso, a pergunta não é uma pergunta, é uma resposta. Cada um de nós aqui, que somos dirigente sindical, que somos representantes públicos da área de saúde e atendimento, temos que fazer a nossa parte. E isso começa no individual, não no coletivo. Porque você sabe as suas atribuições e faça dela a sua obrigação diária de atendimento. Por isso, quando você recebe um trabalhador para um atendimento público, você tem que fazer. Por isso, quando você recebe o trabalhador no ambiente do ambiente sindical, é você que tem que trazer essa responsabilidade. Porque ninguém pediu para você ir para lá fazer isso, você foi porque quis. Então traga a responsabilidade para você individualmente e atenda, que represente, que faça o seu trabalho. A gente não vai conseguir mudar nada se cada um de nós não fizer isso. Não adianta vir para cá e ficar olhando para a cara do outro cumprindo tabela. A gente não está aqui para cumprir tabela, a gente está aqui para fazer trabalho, para criar expectativas novas, fazer coisas diferentes, porque o mesmo a gente já está acostumado e não aguentamos mais por isso. Então vamos fazer no nosso dia de trabalho um dia diferente, um começo de uma nova história, porque a gente pode fazer isso, mesmo que a gente sempre fale isso aqui, que eu não vou ver o resultado desse trabalho, mas eu comecei isso e vai ser muito gratificante se o resultado desse começo, no final, tenha benefício para outros que virão. Eu acho que o resultado, o legado de cada um, de cada trabalho, é preparar alguém que venha substituir você em melhor qualidade do que a sua foi feita durante o seu trabalho. Não é vergonha nenhum preparar uma pessoa que tenha condições melhores do que a sua para você sim ganhar o seu papel. E a gente precisa trazer essa realidade para o brasileiro, porque o brasileiro perdeu essa referência de honestidade, de querer ser, de fato, a solução do problema do outro. Porque essa é a proposta de cada um de nós aqui. Ninguém aqui está isento dessa responsabilidade. O Giovanni Berlingo, não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Que era um professor italiano, foi do Partido Comunista. Ele tinha uma definição de consciência sanitária. O que é consciência sanitária? É você saber que saúde é um direito. Agora, não adianta ela estar na Constituição se você no dia a dia não brigar para garantir aquele direito. Entendeu? Então não é uma questão moral, ética, é uma questão política. Você falou que a CUT criou o INCHE e apagou o DIESAT. Aí porque eu não via a INCHE como atuante. Não entendi o porquê que acabou, então é por isso que eu estou fazendo essa... Sim. Não, tem uma tese que discute isso aí. Se você quiser, eu posso até... A tese da Olga. Que houve, inclusive, uma discussão, um certo enfrentamento entre os técnicos, entendeu? Técnico de um partido contra técnico do outro. Quer dizer, daí quando começa assim, a coisa complica, né? Porque o DIESAT era um órgão, ou deve ser, um órgão suprapartidário, né? Que envolve todos os trabalhadores, dependendo de qual central. Mas isso, às vezes, a prática... Não é assim, né? A tese da Olga fala disso, entendeu? Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui, mas... Inclusive, na campanha do Lula de 89, isso está escrito numa notícia de jornal, né? O dinheiro que viria para um instituto que o DIESAT ia criar junto à Central Sindical Italiana, que a gente tinha feito o projeto, eram 3 milhões de dólares, em 1987. Os caras da CUT, que estavam no do DIESAT, quando racharam,
fizeram um telegrama mandando o Oswaldo Vargas, todo mundo deve conhecer, que era secretário de Relações Internacionais da CUT, né, dizendo que a partir de um determinado momento, que houve esse racha entre os técnicos, o DIESAT não era mais aceito pela CUT e esse dinheiro veio para a CUT. Eles compraram uma sede de $400 mil para criar o INST. Está lá a casa até hoje. E parte desse dinheiro foi usado na campanha do Lula de 89. A tese dela fala disso, entendeu? E o próprio Deju coloca que a questão da assédio moral sempre existiu. O que mudou foram as relações de coletivos de trabalho. Foram, né, os vínculos de solidariedade. O individual, a gente não tem como intervir, é de cada um. Eu não tenho como intervir na estratégia individual de cada um, né? Mas a gente tem como intervir coletivamente. Para agir individualmente, para se empoderar, precisa de construir, precisa dialogar, precisa de ter conhecimento. Então eu acho sim, que eu acho que a estratégia coletiva, principalmente nos espaços como esse, são os mais importantes. Nos locais de trabalho, sim. O coletivo, desde sempre, tem mais força que o individual, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, talvez não de agir agora, mas de agir com mais sabedoria, com mais empoderamento mesmo, mas a partir de um coletivo. Então, só para pegar isso que você estava falando, a Irigoyen, que foi a psiquiatra que definiu essa discussão da assédio moral e tal, ela teve no Brasil, né? E ela falou assim, olha, o que eu vi no Brasil não é assédio moral, é escravidão. Então nem se coloca essa discussão. Para mim, na França, o que eu estou vendo aqui, já tinha sido preso o chefe do setor, entendeu? Ela disse, no Brasil, o que eu vi, claro, o que ela visitou, para ela nem se colocava essa questão da assédio moral, era coisa assim, caso de polícia, entendeu? Então, agora, eu quero insistir aqui, qualquer arma que a gente tenha para expor essas relações é fundamental. Se for através da assédio moral, da denúncia, vamos nessa, entendeu? Agora, não perder essa perspectiva coletiva que você está apontando, né? Porque é aí que a coisa muda, né? Não sei se vocês viram o filme Jovem Marx. Chegaram a ver? Tem uma passagem, o filme é um filme interessante, né, e tal, mas tem uma passagem do filme que é sensacional, que ele estava se ligando àquela liga dos amigos, não sei o que, né? Aí diz assim, olha, e o que os caras pregavam? Não, somos todos irmãos, né? Trabalhadores, empresários, né? Donos ricos, pobres. Falei assim, olha, a gente tem as mesmas perspectivas, mas não temos nenhum conflito, né? Então temos que partir daí, né? Não somos do mesmo time, né? Eles estão lá e nós estamos aqui, né? Então temos que ter isso na cabeça, né? Não dá para conciliar, sabe? A conciliação é um desastre, né? Não é possível a gente movimentar a estrutura do Sistema Único de Saúde da cidade para atender o trabalhador, porque no sistema privado, por exemplo, você vai no médico para entrar na empresa, o admissional, ele vai lá com um olhar, né, para ver se você vai ficar ou não. Tem que estar mais jovem, tem que estar bem de saúde. Quando você sai, você fala que tem um carocinho que ele nem toca em você, né? Então, como que a gente muda essa lógica? É possível. A experiência italiana, você tinha uma carteira sanitária. Então, o indivíduo ia na unidade de saúde e ele relatava tudo aquilo que estava acontecendo, né? Aí, as chamadas unidades sociossanitárias locais. Aí você tinha um grupo que ia até a empresa para levantar os riscos e tal, e aí eles discutiam, do ponto de vista do interesse dos trabalhadores, qual era a ação que o setor público devia fazer, né? Quer dizer, é uma outra realidade, o Brasil ficou longe disso, né? Hoje na Itália também isso não existe mais, mas foi uma experiência historicamente importante e que envolveu organização para o local de trabalho, né? Isso foi a grande pedra de toque da experiência, entendeu? Inclusive, uma das estratégias antes da experiência do modelo operário era adicional, você reivindicar adicional. Quer dizer, é você vender, tinha até aquele disco, né? Saúde não se vende por dinheiro, né? Então, isso é algo que leva a gente a pensar a necessidade de organizar a coisa a partir da base e que exista, porque
você também tem que ter, a experiência da Marielle eu acho que é fundamental, né? Quer dizer, ela estudou, ela foi fazer um mestrado, ela tinha conhecimento de certas coisas que muitas vezes as pessoas que... eu me lembro do DIESAT, a gente fazia reunião, o trabalhador não conseguia ler as coisas, entendeu? Então como é que você consegue? Claro, pode haver situações limite, né? Mas as pessoas têm que ter um mínimo de preparo para fazer, discutir, inclusive, questões complexas, né? Isso do controle social que você falou, quer dizer, qual é o partido político no Brasil que priorizou formar pessoas para atuar nos conselhos gestores? Você vai discutir orçamento, você tem que ter conhecimento de economia, você tem que ter capacidade de argumento, entendeu? Não é peito aberto, né? Às vezes é bom ter peito aberto, mas às vezes não é. Você se expõe, né? Então, tem um trabalho de uma orientanda minha que discutiu justamente isso, quer dizer, o chamado controle social no Brasil virou uma coisa assim meio fictícia, né? Tem controle social, na verdade é difícil isso, é extremamente difícil. E você tem que preparar quadros para isso, né? Isso seria um papel dos partidos políticos, das centrais sindicais, não sei, né? Porque uma das grandes contradições também do movimento sindical é que o movimento sindical defende o SUS meia boca, né? Porque na hora do contrato coletivo vai fazer convênio médico, né? E o SUS fica no segundo plano, entendeu? Então eu acho que o movimento sindical nunca enfrentou essa discussão, né? É uma discussão pesada, porque de uma certa forma você ganha voto quando você tem convênio, né? A experiência dos sindicatos do ABC lá nos anos 80 é que eles tiraram o serviço médico dos sindicatos. Eles aboliram o serviço médico. O que eles tinham era uma assessoria, no meu caso foi a experiência que eu tive, de estar trabalhando no sindicato para tentar relacionar as queixas dos trabalhadores com as condições de trabalho. Porque o que o sindicato fazia era INAMPS, queixa-conduta. O cara chegava com dor de cabeça, novalgina, próximo. Né? Peraí, você trabalha com benzeno, então essa dor de cabeça pode estar relacionada com essa exposição. Você respira poeira, então essa tosse, entendeu? Então mudou a relação. E aí o sindicato assumiu uma parceria com a Secretaria de Saúde. Falou, bom, nós vamos acabar com o assistencialismo no sindicato, mas o Estado vai ter que assumir isso, com a nossa participação, entendeu? Foi uma experiência muito interessante, que depois desdobrou em alguns lugares, né? Mas isso que você está falando é fundamental a gente se preparar, né? Quer dizer, se o partido político não faz isso, se os sindicatos não fazem isso, está difícil, né? Eu acho que tem que investir nessa formação, até para você ser um cidadão que realmente se aproprie da proposta do SUS, né? Porque muitas vezes as pessoas nem sabem qual é a proposta do SUS, esse negócio de SUS público-privado é isso mesmo, né? É assim que funciona, entende? Então é uma coisa, de novo, do que você falou, de trabalho cotidiano, né? Discutir essas questões no dia a dia e tal, entende? Às vezes, esse cara está falando aí porque ele também não está no movimento sindical. Eu fui do movimento sindical, né? O movimento sindical médico e tal, quando a gente tomou o sindicato dos patrões. Porque o sindicato dos médicos era gerido pelos donos de empresa médica nos anos 70, né? Aí a gente conseguiu fazer um movimento no Brasil todo, um movimento de renovação médica, né? Outras épocas. Mas quer dizer, a gente acredita que é por aí, apesar de hoje mesmo os sindicatos terem pouca adesão, né? Não sei qual é a porcentagem de sindicalizados que cada sindicato tem, mas em geral é baixa, né? Em geral é baixa. Quer dizer, tem que retomar esse trabalho, porque senão você fica no descrédito, né? Eu fiz um trabalho sobre as cláusulas de acordo coletivo, sabe? A gente percebeu que elas nos anos 90 estavam crescendo muito, depois na área de saúde, entende? E a gente também entender que tem um grupo aqui que participou dessa discussão dos anos 80. A questão do DIESAT, os sindicatos preocupar, os sindicatos hoje terão que retomar esse caminho. Foi um pouco abandonado, mas eu entendi que a falação de hoje é transpor esse quadro colocado aí de doenças para o segmento e trazer para o operariado. E você vê essa possibilidade, você tem trabalho nesse sentido. Então,
essa ideia da reestruturação produtiva, que a gente colocou em linhas gerais, né, ela aconteceu em todas as categorias, né? Ela está chegando agora no setor de saúde, serviço, mas ela começou na indústria, né, com o toyotismo, com a ideia de você ter uma produção limpa, né, o downsizing, diminuição de trabalhadores, de uma certa forma diminuir os níveis hierárquicos também, né? Daí o que aconteceu? Os trabalhadores passaram a ser capatazes deles mesmos. A chamada produção na ilha semi-autônoma, né? O trabalho semi-autônomo, que as empresas de automobilísticas implantaram, né? Você vê, o próprio nome já diz o que é, né? É semi-autônomo. Ele não é autônomo. Ele tem uma certa autonomia até onde interessa para o empresário, né? Então, tem estudos mostrando que você, nas chamadas ilhas de produção, né, que vem da experiência do toyotismo, são equipes de trabalho para produzir aquele determinado produto, né? Se um trabalhador não vai trabalhar, ele aumenta a carga dos que ficaram trabalhando, né? Quando ele volta no dia seguinte, ele vai levar a porrada dos próprios companheiros. Então essa coisa de diminuir os níveis hierárquicos não foi uma coisa de democratização, foi para tornar o trabalhador mais produtivo ainda, entendeu? Então tudo isso se relaciona com o problema do desgaste mental, da sobrecarga de ritmo, que tem a ver com esse quadro. Eu cheguei a dizer aqui, né, quer dizer, se você for levantar qual é a frequência de doenças hoje no mundo do trabalho, a maioria é doença mental, entendeu? É a doença do mundo chamado moderno, né? Da indústria 4.0, entendeu? Gente, só temos a agradecer ao Lacan, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço.